muito bem, meus caros. Muito bem, chegando aqui hoje um pouco mais tarde, né? Adivinhem por quê? Adivinhem por quê? Hã? Assim, porque aconteceu uma coisa maravilhosa hoje de manhã. Maravilhosa! Hoje, quando o despertador tocou cedo, eu olhei para o fundo, mais fundo da minha consciência e disse para mim mesmo: vou dormir mais um pouco. E olha, foi o que aconteceu, meus caros, foi o que aconteceu. E posso garantir a vocês que foram horas maravilhosas, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, meu Deus do céu, não? Bom, tem chegado muita gente nova nos últimos dias aqui, não é? Então, de maneira que é sempre bom recordar que, assim, escutem a mensagem que está fixada lá no início das nossas transmissões diárias, né? Por quê? Porque lá tem algumas dicas de como vocês podem aproveitar melhor aqui o Telegram. Tá certo? Muito bem, muito bem. Mas olha, ontem, não, eu não sei se vocês ontem à noite acompanharam a live que eu fiz lá no Instagram com o Yuri Vieira, né? Eu tenho feito lives todas as noites, às 21 horas, lá no Instagram. Ontem foi com o professor Joel Gracioso, que é um profundo conhecedor de filosofia, uma pessoa excepcional. Ontem foi com o Yuri Vieira, que é um grande escritor contemporâneo, né, que mora lá em Goiânia. E hoje vou conversar com o Flávio Morgenstern, hoje à noite, às 21 horas. Tá? Bom, mas ontem eu estava conversando lá com o Yuri, né, e o Yuri. Bom, quem assistiu a live percebeu, né? Quer dizer, o Yuri é um rapaz brilhante, né? Tem uma experiência de vida assim incrível, é um leitor apaixonado, né? De leitura bem variada, né? Bom, de maneira que a conversa foi ótima. E nós estávamos conversando a respeito do processo criativo dele, né? Quer dizer, de como ele escreve. E chegamos, inclusive, a conversar sobre como que determinados personagens dele surgiram. Né? Bom, e ele disse uma coisa muito interessante, que ele tem sonhos, né? Não sempre, mas ele tem sonhos, às vezes, em que a história do conto surge completa, completa. Né? Mas completa mesmo, tá? Quer dizer, de maneira que ele, assim, ele acorda, senta, escreve, e claro, depois vem o longo processo de revisão, de diálogo com o texto, né? De fazer acertos e mais acertos. Né? Mas assim, então aí, quer dizer, depois de conversar com o Yuri, eu fiquei pensando nessa questão da inspiração. Né? Por quê? Porque diferentes escritores experimentaram a inspiração de diferentes formas. Né? Ou não experimentaram. Ou não experimentaram. Né? Ou se experimentaram, quer dizer, deram nomes aí completamente diferentes para esse mesmo fenômeno, né? Quer dizer, deram definições diferentes, inclusive, para esse fenômeno da inspiração. Né? E sempre experimentando situações muito diferentes, muito diferentes. Né? O Saul Bellow, por exemplo, né, de quem eu já falei aqui em outros áudios, bom, ele era um escritor assim com grande autoconsciência
do seu processo criativo, né? Aliás, exatamente como o Yuri, né, demonstrou ser ontem, na nossa live. Quer dizer, o Yuri sabe muito bem como é que funciona, né, na consciência dele o processo de criação literária. Bom, mas o Bellow, numa das suas entrevistas, né, ele dá uma definição curiosa de inspiração, né? Ele diz que ele desconfia que todos nós temos um comentarista ou um ponto primitivo dentro de nós que desde a mais tenra idade nos aconselha, contando como o mundo real de fato é. E ele dizia que ele tinha esse comentarista dentro dele, né? E que é dessa fonte, desse comentarista, né, que vinham então para ele as palavras, as frases, as sílabas, né? Ele chega a dizer que às vezes vêm apenas sons que eu tento interpretar, e às vezes vêm parágrafos inteiros, com pontuação e tudo. Muito interessante, né? Muito interessante essa experiência do Saul Bellow, né? Quer dizer, é como se ele tivesse dentro dele uma espécie aí de voz arquetípica, né? Uma voz que não fornece a ele apenas parágrafos inteiros, né? Às vezes, mas conta para ele como o mundo real é. Bom, isso eu achei incrível, incrível, né? Por quê? Porque esse comentarista, né? Quer dizer, essa voz que o Bellow tinha dentro dele, bom, ele é como se fosse uma forma aí de supraconsciência, né? É muito interessante. O Ciro dos Anjos, que é um escritor brasileiro, né, que escreveu aí o Amanuense Belmiro, né, ele tinha uma experiência um pouco semelhante, né, um pouco semelhante. Ele diz que às vezes ele experimentava uma turbulência súbita do inconsciente, né, e essa súbita turbulência emergia em desordem até a superfície da consciência, né? Mas emergia exigindo uma expressão imediata. E que nessa turbulência, muitas vezes, era possível que surgissem capítulos inteiros e até mesmo um livro todo, né? Ou, pelo menos, né, ele dizia, era possível que ele conseguisse entrever um livro inteiro, né? Confusamente, é claro, né? Então vejam, é um processo de alguma forma semelhante ao do Bellow, né? Mas vejam que muito mais embaralhado, né? Muito mais embaralhado. Quer dizer, o Ciro dos Anjos usa um verbo muito preciso para definir a sua experiência, né? Ele diz entrever, né? Ou seja, ver com dificuldade, de forma confusa, né? De forma imperfeita, né? Em algumas situações, entrever significa, inclusive, só pressentir, tá? Pressentir. Bom, mas há outras experiências, né? Há outras experiências. Há escritores que experimentaram situações semelhantes às que o Yuri relatou ontem, né? A Lígia Fagundes Telles, por exemplo, né, ela diz que há histórias que, para ela, nasceram de um sonho, né? Como se o sonho fosse um fluxo de símbolos, né? É a expressão que ela usa, né? E, assim, em outros momentos, né, ela percebe que, na verdade, o que está em atuação no processo criativo dela
é só a memória. É só a memória. Quer dizer, a memória que devolve à consciência uma determinada frase intacta, né? E então acontece o mais surpreendente. Quer dizer, essa frase começa a se multiplicar como, como no milagre dos pães, né? É a analogia que a Lígia faz, né? É muito interessante. Quer dizer, a memória devolve, né, para a consciência uma frase intacta. E essa frase, então, desencadeia todo o processo criativo, né? Muito interessante, uma forma de inspiração muito curiosa, né? Mas vejam, da mesma forma que essa experiência da Lígia parece ser assim tão nítida, né? Tão nítida, há outras experiências mais confusas, né? O Graciliano Ramos, por exemplo, né, dizia que para ele a obra de criação era sempre espontânea e sempre imprevista, né? Bom, em que muitas vezes ele não sabia o que ele ia fazer, né? E que tudo surgia no papel, bom, de uma forma muito diferente daquela que ele havia imaginado, né? E isso também é interessantíssimo, não é? Porque, quer dizer, é como se houvesse aí um precipício entre a imaginação e o ato de escrever, né? Quer dizer, como se, para saltar esse precipício, né, o que foi imaginado e o que vai ser colocado no papel, como se esse material tivesse que saltar sobre esse precipício, né? Mas quando o salto acontece, né, esse salto modifica tudo, né? Modifica tudo. Quer dizer, esse vazio sobre o qual a imaginação salta antes de chegar ao papel, esse vazio funciona como uma espécie de filtro, né? Quer dizer, um filtro tão poderoso que altera completamente o que antes tinha surgido na imaginação do Graciliano, né? Bom, e claro que isso então obrigava o Graça a um trabalho tortuoso, cansativo, né? Bom, e era realmente o que o Graciliano mais repetia, né? Quer dizer, ele sempre dizia que escrever dava muito trabalho, né? Bom, mas ainda há outros comportamentos, tá? Há outros comportamentos aí diante do fenômeno da inspiração, né? Quer dizer, o Mário Quintana, por exemplo, né, que foi um ótimo poeta, né, o Mário desconfiava da inspiração, tá? Ele guardava uma certa desconfiança em relação à inspiração. Por quê? Porque ele dizia que inclusive, é preciso evitar o excesso de inspiração, né? E evitar por quê? Porque, assim, as associações de imagens que se formam na nossa mente, né? Quer dizer, o Mário dizia que elas podem surgir de forma aí descontrolada, né? Tem uma entrevista dele que ele diz assim, né? Elas vêm vindo, até que o poema parece um desses altares barrocos, tão cheios de anjinhos que a gente não enxerga o santo. É perfeito, né? É muito bom, é uma imagem perfeita, quer dizer, e que revela de maneira tão espontânea, né? Quer dizer, revela então a busca do Quintana por uma poesia que fosse clara, que fosse límpida, né? Quer dizer, ou seja, a inspiração, bom, a inspiração é ótima, ela nos ajuda, sim, mas a gente precisa exercer controle sobre ela, né? Bom, mas, assim, há outros casos, né? Quer dizer, há os casos dos escritores que não acreditam em nenhuma forma de inspiração, né?
como o caso clássico aí do William Faulkner, o grande romancista norte-americano, né? O Faulkner dizia, né, de forma, aliás, muito irônica, bom, que ele não sabia nada a respeito de inspiração, né? Tem uma entrevista dele que ele diz assim, olha, eu não sei o que é, eu não sei o que é, né? E ele completava, olha, eu ouvi falar, ouvi falar a respeito dela, né? Mas nunca a vi, né? Nunca a encontrei. Né? E realmente, para o Faulkner, quer dizer, o escritor, na verdade, o escritor precisa de três coisas, né? O escritor precisa de experiência, observação e imaginação. Né? E o Faulkner chegava a afirmar que se o escritor tivesse só uma dessas três coisas, essa uma coisa poderia suprir a falta das outras. E quando pediam para ele, né, porque ele descrevesse o seu processo de criação, bom, ele descrevia de forma muito simples. Né? Ele dizia que com ele, quer dizer, uma história geralmente começava com uma ideia ou uma memória ou só uma imagem mental. Né? E que então escrever a história era só uma questão de ir construindo, né, esse momento. Né? Quer dizer, e de ficar e de ir explicando por que isso aconteceu ou o que esse algo provocou a seguir. Né? Então vejam, quer dizer, que lição, né, nós poderíamos tirar de todas essas experiências incríveis desses escritores tão diferentes, né? Quer dizer, vejam que o processo de criação ele não obedece a um esquema pré-fixado. Né? Quer dizer, vejam que as experiências de criação são tão diversas quanto os tipos, né, e os estilos dos escritores. Quer dizer, não há uma receita única, não há. Né? Bom, e eu considero que isso é maravilhoso, é maravilhoso. Por quê? Porque ter uma multiplicidade assim de experiências mostra para nós, né, que o processo criativo está aberto para todos. Né? Mostra que cada um, quando se dispõe a escrever, pode encontrar o seu próprio caminho, né, sem se prender a esta ou aquela solução. Ou seja, mostra que o mundo da escrita é um campo aberto para todos que se sentem ou que venham a se sentir motivados para escrever. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês e até amanhã sem falta. Tudo de bom.